Bem, meus queridos, estamos no livro 4, a parte de segunda-feira, falando sobre a ilusão dos desejos. Todos os seres humanos têm uma inclinação para o pecado, para o mal. Queira ou não queira, a mais simples, inocente criancinha já nasce com essa inclinação. É algo que está no nosso DNA. Somente a transformação espiritual pode, assim, transformar aquilo que nasceu em nós. Mesmo assim, o apóstolo Paulo recomenda, temos que ter muito cuidado. O apóstolo Pedro recomenda também que nós tenhamos muito cuidado com a velha natureza. Quando os espanhóis chegaram no México para conquistar, Fernando Cortés, que era o grande comandante, ele veio com 12 esquadras de navios, uma esquadra com 12 navios. Havia mais de 1.500 soldados. Eles chegaram para conquistar o México. Ele perguntou aos seus generais, o que vamos fazer com os navios? Alguns disseram, vamos deixar os navios aqui? Pode ser que nós precisemos neles para retornar, batermos em retirada. Fernando Cortés disse, toquem fogo nos navios. Nós viemos aqui não para voltarmos ao velho caminho. Nós viemos para vencer. E assim os navios foram queimados. Muitas vezes nós deixamos pequenos barcos em nossa vida para que nós possamos voltar às nossas ilhas de pecado. Temos que queimar esses acessos para que nós possamos, então, ter uma vida santificada diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer para as pessoas, porque ele dizia, se vocês perceberem bem, todos nós éramos escravos de nossas próprias inclinações. Inclinações internas e tentações externas. Isso leva o ser humano a desagradar a Deus através de uma vida de pecado. Por isso, as pessoas precisam, assim, se desvencilhar das suas inclinações. Aquilo que leva a pessoa a pecar deve levar a pessoa para bem longe. Por isso, um pregador costumava dizer que tinha um amigo dele numa cidade que era um alcoólatra. E ele resolveu parar de beber. Foi numa sociedade de temperança, assinou o termo de abstinência e até que estava indo bem. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Mas ele tinha um problema. Ele, todas as vezes que ia à cidade, para que pudesse resolver algum problema, ele amarrava o cavalo, na época ele tinha um cavalo, amarrava o cavalo bem na frente, no morão, na frente do bar, onde ele antigamente bebia. Não demorou muito, uma tarde, ele foi pegar o cavalo, um amigo disse, vem cá, toma um gole comigo? Não posso, estou bebendo mais. Vem cá, então vou bater um papo. Ele entrou no bar, se encostou no balcão, e aquele cheiro de aguardente foi tomando conta do ambiente. E quando ele percebeu, ele havia tomado o primeiro gole. E então voltou à velha vida. É muito triste quando a pessoa volta ao pecado antigo. Por isso, não podemos frequentar, nem estar diante daquilo que antigamente nos levava ao pecado. Eu conheço um irmão que a família dele era alcoólatra. A mãe morreu de alcoolismo, o pai também, o irmão também. Ele se tornou adventista e nunca bebeu uma gota de álcool. Mas ele disse, irmão, quando alguém coloca um copo de cachaça na minha frente, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, a minha boca enche de água. Eu nunca bebi, mas está no meu DNA. Meu pai transferiu para mim essa vontade de ser alcoólatra. Se eu não me controlar, eu acabo indo beber alguma coisa. Por isso, o apóstolo Paulo dizia, está em nós. Nós nos tornamos, desde o nascimento, filhos da ira. E a pergunta número 2 diz assim, qual é a intenção do apóstolo Paulo ao dizer que os seus leitores tinham sido filhos da ira antigamente? O que ele quis dizer com isso? Vamos a 3 textos bíblicos. Efésios 2, verso 3, diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos maus, e éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 5, verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tiago 1, 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, pelo desejo, pela fantasia. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, para a pergunta, qual a intenção do apóstolo Paulo em dizer que antigamente nós éramos filhos da ira? A resposta, Paulo quis dizer que desta forma as pessoas estavam separadas de Deus e eram escravos de Satanás e de seus próprios desejos de pecar.
Ser filho da ira significa que nós nascemos com inclinação para, assim, estarmos contrário a Deus. O ser humano nasceu de costas para Deus. Depois, com a graça, ele é, então, chamado por Deus e ele se vira na direção de Deus. A vida separada de Deus, como filho da ira, é muito angustiante. E às vezes é angustiante e vazia. E muitas vezes a pessoa passa por grandes desilusões na vida. As consequências no futuro será muito terrível para quem é filho da ira, para quem não se entregou a Jesus, porque a pessoa vai enfrentar o juízo eterno, ou porque rejeitou, ou por ignorância, sem nenhum preparo. Aqueles que já conhecem, já se sentem temerosos de enfrentar o juízo divino, quanto mais aqueles que nunca ouviram ou aqueles que rejeitaram o convite de Deus. A oferta divina do Evangelho opera a mudança necessária para que a pessoa seja transformada de filho da ira em filho de Deus. Receba o perdão dos pecados e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando os primeiros missionários chegaram nas ilhas Fiji, havia um rei chamado rei Tacoban. Esse rei era muito cruel. Ele não queria saber dos missionários entrando na terra dele. Não quero vocês aqui. Não quero vocês falando desse tal de Jesus. E ele era cruel, orgulhoso de suas artes de magia e também da sua arte de guerra. Ele vazava os olhos de todos os seus inimigos, cortava os pulsos e ele fazia as pessoas caminharem com os olhos vazados para um precipício onde caíam e morriam esmagados lá embaixo. Ele dava risadas de crueldade. Era um homem muito cruel. E ele dizia aos missionários: se vocês entrarem aqui sem minha ordem, eu vou fazer com vocês o que faço com os meus inimigos. Não se tornem meus inimigos. E os missionários não desistiram. Anos se passaram. Até que um dia, o filho desse chefe, Tacoban, acabou ficando doente. Não havia, o feiticeiro não conseguiu, assim, resolver o caso do rapaz. Até que os missionários disseram: rei, o senhor pode nos permitir ajudar o seu filho? E eles, com tratamentos naturais, acabaram ajudando o filho daquele chefe. Quebrou o coração daquele chefe. Ele ficou numa gratidão muito grande. E aí os missionários aproveitaram e falaram de Jesus e ele se converteu ao cristianismo. O melhor é que ele fazia questão de que todas as tribos vizinhas ouvissem também a falar a respeito de Jesus. Como ele era muito respeitado, as pessoas então ouviam os missionários pregando. Ele tinha uma espécie de um templo, onde tinha uma espécie de uma pia, parecia assim uma bacia, onde ele sacrificava suas vítimas para os deuses pagãos. Ele transformou essa pia num tanque batismal, onde ele viu milhares de pessoas entregando a vida a Jesus. Foi transformado pelo Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo diz que outrora, ou seja, no passado, nós éramos filhos da ira. Mas mesmo sendo hoje filhos de Deus, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque podemos voltar ao velho homem em algumas ocasiões. Quando nós pecamos, quando nós damos assim lado para a inclinação da carne, estamos voltando à velha vida. E temos que quebrar, derrubar essa ponte que nos leva à vida antiga de pecado. Eu conheci um rapaz que ele era excelente diretor de JA, mas ele, sexta-feira à noite, ele fazia questão de sair para as baladas dele. Voltava de madrugada, se penteava, tomava um banho e ia para a igreja. Frequentemente eu estava assim, cochilando no culto. E um dia eu conversei com ele e disse: eu estou levando uma vida dupla perante Deus. Foi um trabalho muito grande, ajudar esse moço a se desvencilhar da velha vida. O apóstolo Paulo diz: nós, no passado, éramos filhos da ira, iludidos pelos nossos desejos. Deus nos abençoe. Que possamos ficar alertas contra isso, porque agradaremos a Deus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos dê, Senhor, consciência de que precisamos te honrar com o nosso proceder. Ajude-nos, Senhor, a eliminarmos os acessos ao pecado. Nos dê essa graça por Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma excelente segunda-feira. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesta semana. Fica com Deus.